Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, né, para quem tá assistindo aí de manhã. Boa noite. Uau, bora lá para essa live maravilhosa, poderosa, essa live incrível, né, que resolvi fazer aqui para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre prosperidade, né, sucesso, empoderamento. Hoje o foco vai ser empoderamento, isso mesmo, poder pessoal para que você tenha sucesso nos negócios, né? Bora lá pra gente fazer esse movimento aqui maravilhoso, delicioso. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Deixa eu convidar aqui. Opa, como pode melhorar esse cabelo aqui, ó. Seja muito bem-vinda, Fran. Deixa eu só convidar aqui o pessoal para live, pra gente já iniciar esse movimento maravilhoso, grandioso. Vamos lá. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Uau! Convidando aqui o pessoal pra gente já entrar e começar. Entrar a gente já entrou, né? Ouviu? Seja muito bem-vindo! França linda, maravilhosa. Vamos lá, vamos que vamos, né? Pra esse movimento. Deixa eu só tirar aqui esse sapato. Uau, pra mim ficar mais confortável. Vambora, né? Vambora. Deixa eu só desligar aqui para nada nos atrapalhar. Legal que hoje a nossa live será maravilhosa. O que vai ter hoje, gostoso? Graça maravilhosa, seja muito bem-vinda. Aline, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter, ser, acessar, enfim, o poder pessoal para que a gente tenha sucesso. E depois a gente vai fazer um puxão de energia, né? A energia do dinheiro, né? Para que você tenha mais cliente, mais dinheiro. Na realidade, a gente vai fazer um puxão de energia para dinheiro, para quem quer dinheiro, para mais cliente, quem quer mais cliente, né? Para trazer essa energia da alegria, dos clientes ideais para o nosso negócio, para a gente chegar nesse lugar que a gente deseja, que é sucesso e prosperidade. Jordana, seja muito bem-vinda. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Bora lá, né? Olha que interessante, eu quis trazer aqui para vocês. Ju, seja muito bem-vinda. Porque lá no grupo VIP, tá? É isso aí, uau, o que mais é possível, né, Aline? Pra gente ter mais alegria aí nos nossos negócios. E detalhe, vamos trazer a energia da alegria para que o dinheiro flua, né? Eu tava de máscara porque eu tava fazendo atendimento presencial. Borrou tudo aqui, agora que eu tô vendo. Tá tudo vermelho aqui, né? Como pode melhorar? Mas vamos que vamos. A gente precisa entrar na energia da alegria para que a gente tenha mais dinheiro. A gente tem que entrar na energia da alegria para que a gente tenha essa realização profissional, pessoal, né? Porque quando a gente fala muito sobre essa questão da energia do dinheiro, ou seja, eu preciso de dinheiro, porque é lógico, a gente foca na escassez. Aonde que eu vi? Eu vi uma aula. Agora eu não lembro aonde que eu assisti, vou ver se eu lembro a pergunta. Eu até anotei no caderno que ficou lá em casa, que eu tava assistindo enquanto tava lavando louça. E eu vou fazer a pergunta pra vocês aqui, se eu lembrar mais ou menos. A pergunta é: o que você quer da sua vida? Ou seja, o que você espera da sua vida? Essa é a primeira pergunta para você se alinhar com a prosperidade, com o sucesso, com essa expansão nos seus negócios, né? O que você deseja da vida? O que você espera dela? O que você quer dela? Você precisa estar muito alinhado com isso. A outra pergunta é: o que você quer? O que você deseja? O que você espera do seu negócio? Que é a sua empresa, aquilo que você faz. Aqui estamos falando de mulheres de negócio, homens de negócio. Não importa o que você faça, qual seja a profissão ou qual seja o modelo de negócio que você tenha. Porque eu tenho cliente desde empresários, eu diria multimilionários, como também uma vendedora de queijo, de frango, porque eu moro no interior do Paraná. Então eu tenho muitos clientes nesse sentido e eu trago muito essa consciência para elas, que elas precisam se conscientizar
que vender frango, vender ovos é um negócio, ela tá vendendo, ela tem que entrar nesse movimento, entende? E a gente precisa abrir a nossa mentalidade e se conectar com essa energia de uau, eu sou um homem de negócio, eu sou uma mulher de negócio. Porque aí você entra nessa energia de expansão, sabe? De troca. Quando eu falo de troca, é você entregar o seu produto, o seu serviço e o dinheiro vir para que, né, equilibre essa troca para que você tenha um sucesso e a leveza. E a gente precisa se conscientizar disso e também trazer a energia da alegria nisso tudo, para que não fique pesado. Para quê? Para que você não entre nesse espaço de ter que vender alguma coisa. Eu vou vender alguma coisa a mais, Gislaine, para eu poder entrar um dinheiro para pagar minhas contas. Quantas vezes eu fiz esse movimento? Eu lembro quando eu fazia o curso técnico, né, de enfermagem, lá 10 anos atrás, o que acontecia? Eu fazia esse movimento, né? Eu já pagava o meu curso lá, mas eu fazia um movimento de fazer unha, levava geladinho para vender na faculdade, levava lanche natural. Então, ou seja, cada semana eu levava uma coisa. Mas por quê? Qual era a minha mentalidade? Né? Eu tenho que fazer mais dinheiro porque eu preciso pagar conta, tenho um monte de coisa para fazer. Então, aquilo era divertido pra mim, sim, porque eu gostava de fazer esse movimento. Até esqueci de perguntar se vocês estão me ouvindo bem, se não tá travando, tá tudo ok, vocês me contem aqui. Aí, eu fazia todo esse movimento. O que eu entendi? Eu entendi que esse movimento faz parte de mim. Ou seja, eu não vou ficar parada, tanto é que eu mandei lá no grupo VIP, né? A gente não é de ficar parada, a gente gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu não tinha uma mente empreendedora. Se eu tivesse uma mente empreendedora, quando eu falo mente empreendedora, é realmente uma visão de expandir o meu negócio. Ai, gratidão, meninas. E aí, o que acontece? Se a gente entra nesse espaço de expandir cada vez mais, o nosso negócio vai crescendo. E a gente vai trazendo essa alegria nessa jornada. Agora, se a gente não tem a mentalidade empreendedora, a gente fica correndo atrás do rabo, é igual o cachorrinho correndo atrás do rabo o tempo todo. E aí a gente fica, vende uma coisa aqui, pega o dinheiro, coloca ali, vende aqui, coloca ali, coloca cá, e assim vai, tampando os buracos, né? E aí isso gera frustração. Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, a gente precisa se abrir para isso. É claro que muitas coisas nos impedem a ter essa mentalidade, que são as questões emocionais, que é isso que eu domino muito bem aqui, né? Seja bem-vinda, Mariana, e é isso que eu trago para vocês, é isso que a gente trabalha, as questões emocionais, né? Para que você possa entrar em movimento de ação. Todos nós que estamos aqui na live, nós sabemos o que precisa ser feito. Você sabe, se você não está colhendo os frutos que você gostaria dentro do seu negócio, se você não está vivendo os resultados como você gostaria, é porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Ou você não está tendo clareza, você não está tendo força, você está vendo, você sabe, você tem conteúdo, né? Inclusive, todos vocês que estão aqui, todos, têm muito conteúdo. Vocês já estudaram pra caramba, vocês não vieram do nada. Vocês são como eu, amantes, apaixonados por muito conhecimento. Sabe aquela coisa? Ai, não sei muito bem o que é isso, mas tô sentindo que é pra mim. Você vai lá e compra. É um curso, é uma formação, sabe? É qualquer coisa. Ai, tô sentindo que aquilo lá vai me ajudar. Isso não é ruim. Isso mostra que você gosta do novo, você gosta de experimentar, experienciar. Mas até onde vai esse conhecimento absorvido e até onde fica, né? Como que vai ficando tudo isso? Vai chegando uma hora que você vai se sentindo sobrecarregado, vai ficando cada vez mais na procrastinação, porque tem conhecimento e não sai pra fora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar o que eu tanto falo aqui, o nosso poder pessoal. Primeiro você tem que entender o que é poder pessoal. O que é isso, Gislaine? Eu até trouxe aqui pra vocês uma breve descrição pra mim trazer mesmo aqui pra vocês. Olha que interessante. Poder pessoal remete a algo interno, individual, como a autoconfiança, autenticidade e autorresponsabilidade. Ele já está dentro da pessoa, só precisa ser ativado. É como se uma força grande dentro de você para fazer qualquer coisa, ou seja, para fazer acontecer, já existe dentro de você. Mas é como se essa força estivesse adormecida, desativada, apagada, anulada, esquecida. E essa força tem a ver com essas suas capacidades, habilidades, se colocar em movimento de ação e viver aquilo que você está buscando. Só que o que você precisa entender é que todos nós temos. O que você precisa entender é que tem algo além, né? Eu diria algo além, talvez antes, sabe? Antes que eu digo assim, lá atrás, na infância, na barriga da mamãe, talvez trazendo a ancestralidade, situações, questões que mataram esse seu poder pessoal, né? Situações que você viveu, ou seja, tudo que você viveu,
ouviu, sentiu, sabe, presenciou. Uau! E foram situações que levaram você a acreditar que você não era capaz, não sentir merecedor, merecedora. Eu diria que isso se tornou em medos ocultos, que faz com que você não dê o próximo passo, que gera o medo do sucesso. Então, muitas pessoas não avançam mais e mais, porque, ou seja, se o universo e Deus não tem limite, é tudo muito abundante, é muito próspero, é muito grandioso. Por que você dá passos de tartaruga? Ou por que você não sai do lugar com tanta coisa que você já fez, que falaram que é bom, tá funcionando para os outros e para você não tá funcionando? É porque diante da sua realidade você tá trazendo crenças, traumas, questões emocionais que impedem você de acessar esse seu poder pessoal. Olha que interessante tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o que acontece? Quando você acessa o seu poder pessoal, que é você se libera dessas energias, emoções, pensamentos, sentimentos que não é verdadeiro para você, ou seja, são verdades que você comprou sobre você em relação à vida, que impede você de agir, que impede você de arriscar, de fazer um novo movimento, né? De ter clareza do que fazer, sabe? É muito louco isso, que impede você. E aí o que acontece? Quando você acessa o seu poder pessoal, que você libera tudo isso, que é através assim de tem eu diria que são pilares, né? Tem um passo a passo para você atingir isso de forma simples, fácil, prática, muito profunda e de uma vez por toda, que é diante do meu método, né? Diante de todo o meu, né? O meu estudo, enfim, a minha formação, diante de toda a minha capacidade, habilidade para fazer com que você acesse o seu poder pessoal. Mas o que eu quero que você entenda, né? Que quando você acessa, você se torna uma pessoa empoderada. E agora eu vou ler para você o que é empoderamento. Empoderamento traz a ideia de um processo contínuo e fortalecimento de ganhar mais forças, liberdade e autonomia ao longo do tempo. Então, quando você acessa o seu poder pessoal, você já saiu do primeiro pilar, que são aquelas questões ocultas, né? Porque você não tá tendo clareza, por isso você tá travado, né? Você não tá vivendo o que você gostaria. E aí você sai desse espaço, você já conseguiu sentir que você é capaz. Olha que interessante. Uau, eu sinto uma força dentro de mim, eu sinto que é pra mim. Só que aí tem o outro pilar, que é eu me sentir empoderado. Olha que interessante. Primeiro eu acesso o poder pessoal e depois eu me sinto empoderada, empoderado, sabe? E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que esse empoderamento, já li aqui para vocês, não é a visão de que eu não preciso de ninguém. Eu estar empoderada não é a visão de que eu faço tudo sozinha. Eu sou empoderada, eu faço tudo sozinha, não preciso de ninguém. Não é sobre isso. O empoderamento, você estar empoderada, é você ter consciência que você não vai a lugar nenhum sozinha. Bem-vinda, Márcia, minha querida. Você não vai em nenhum lugar sozinho. Você precisa sim das outras pessoas para te conduzir, para te direcionar, para trazer clareza, né? Uau, é sobre isso. E aí, quando você se torna empoderado, você entra no fluxo da abundância, da prosperidade. Você entra no fluxo dessa liberdade, porque você acessa o seu poder pessoal, você se sente capaz, autoconfiante, merecedor, merecedora, você sente mais alegre, aquela alegria, aquela abundância que vem de dentro, é algo que não se explica, porque você se conecta com o todo, né? Uau! Porque você removeu aquilo que te apagava, aquilo que te anulava, você simplesmente acessou o seu poder pessoal. E aí agora você vai para esse outro passo de sentir cada vez mais empoderada. E aí as coisas vão se abrindo. Você empoderada, você vai fazendo escolhas que são coerentes com a sua verdade. Entende? Você estando empoderada, você sabe dizer não. Você estando empoderada, você sabe o que é prioridade, o que faz sentido, o que não faz. Você não se deixa levar pelas emoções. Você toma muita consciência, muita clareza, você tem. E com isso você consegue fazer o seu negócio fluir. A gente fala muito aqui sobre negócios, né? Só que quando você acessa o seu poder pessoal e entra nesse espaço de empoderamento, você lidera. Você assume o seu lugar. Olha que incrível, de poder. E você assume o seu lugar para liderar o quê? Tudo na sua vida. É claro que o negócio flui, é claro que relacionamento amoroso flui, né? Hoje eu vivo uma realização muito, né, grandiosa dentro do meu negócio, né, na busca por expandir cada vez mais no online, né? Mas a realização minha, que era o que eu buscava, né, e sempre é um sucesso, é o que eu vivo. E o que é sucesso para mim? Essa realização. Né? Bem-vinda, Dani, boa tarde. Então, é sobre isso, é você estar ali. E aí, quando a gente está empoderada, não é que a gente não precisa de outras pessoas, mas a gente se abre para receber novas possibilidades. A gente sente aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é. E se a gente escolhe alguma coisa, de repente, depois que a gente vai perceber, não era isso que eu esperava. A gente não se limita
a gente não se diminui, a gente aprende com aquilo e sobrecria em cima disso, né? Então é sobre isso. Então eu queria trazer para vocês isso porque uma pessoa, para ela viver realizada, feliz, ela quer sim, ela quer dinheiro, ela quer ser reconhecida no trabalho, né? Que coisa mais gostoso você ser reconhecida. Eu sei o que é isso. Para quem não sabe, eu sou a primeira terapeuta da minha cidade. Então para mim foi um desafio muito grande trazer as terapias, os tratamentos energéticos aqui para minha cidade, porque tinha muito preconceito, ainda tem. Porém, né, hoje eu não tô mais naquele espaço de tentar provar para as pessoas que o que eu faço é bom, o que eu faço é de Deus, sabe? O que eu faço dá resultado, né? O que que eu ouvia muito? Ah, esse negócio dela aí. Hoje eu tenho orgulho de falar. Eu tenho um negócio. Que antes falavam que esse negócio aí. Esse negócio que ela faz aí, né? Uau. E hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer, né? Que sim, eu sou uma mulher de negócios, negócios terapêuticos, negócios energéticos. Por quê? Porque eu me empoderei de mim, eu acessei o meu poder pessoal, eu me empoderei. E olha que mais incrível tudo isso, né? Vivo o resultado, entrei no movimento de ação, fui me descobrindo diante de tudo isso. E o mais incrível, né, que eu quero trazer para vocês é que tudo isso aconteceu diante do movimento. E muitas pessoas, né, às vezes você acha que falta alguma coisa. Ai, mas tá faltando. Se eu tivesse tal coisa, era melhor. Ai, se eu tivesse. Não, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia comprar isso, comprar aquilo, daí eu ia fazer. Ah, não, se eu tivesse dinheiro, ou se eu tivesse tal lugar pra me fazer, seria melhor. Daí eu teria o resultado. Não é assim que funciona. Né? Você precisa. Quando você acessa o seu poder pessoal e você se empodera de você, você faz do seu jeito. Esse é a chave do sucesso. Você acessa a sua essência, a sua verdade. Você não tá nem aí que os outros vão pensar, que os outros vão falar. Você não tá nem aí. Né? E estar empoderado é justamente isso, é um processo contínuo para você lidar com tudo na vida, né? Então, quando eu lanço lá, qual que é, né, o seu maior conflito hoje, lá nos grupos ou com meus clientes, né, meus mentorados, a maioria trazem essa questão do dinheiro. Ai, meu Deus, eu queria ser reconhecida, valorizada, queria ter cliente, queria que, né, receber pelo meu trabalho. Inclusive, vou perguntar aqui para vocês que estão na live, né? Então, a maioria trazem sobre isso. Mas vocês que estão aqui comigo presente, né? Para você que está assistindo a gravação, digita aqui para mim, coloca aqui para mim. O que você espera do seu negócio hoje, né? Da sua vida profissional, porque às vezes de repente tem pessoas que estão aqui, mas trabalha para uma empresa, né? Trabalha CLT ou no concurso público. Mas para você, o que você espera, né? Do seu profissional, do seu negócio, da sua empresa, né? Desse ambiente aí. Profissional mesmo, o que você espera? Coloca aqui pra mim. Eu espero, sabe, eu já vou trazer aqui pra vocês um spoiler. Um spoiler, algo que eu sempre falo mesmo. Eu espero cada vez mais liberdade no meu negócio. Por exemplo, eu sempre, né, assim, eu sempre corri atrás do dinheiro, né, isso não é não é algo que é oculto, porque eu sempre falo isso nas redes sociais. O que me levou a ir para as terapias foi a minha dificuldade, né, na minha saúde financeira, foi a minha dificuldade com o dinheiro. Eu tinha muitas dívidas, eu não sabia lidar com o dinheiro, né, e tô aprendendo ainda, sabe, muita coisa eu tô aprendendo ainda sobre essa questão financeira. Mas eu pude perceber que a gente se invalida muito pelo aquilo que a gente acha, né, que tem que ser, ou que deve ser, ou que não é. Ou seja, a gente se rotula muito, né? Não sei se é essa palavra, mas a gente coloca um rótulo dentro de nós ou em nós como lidar com o dinheiro, né? E é claro, depois a gente não entende que muitas vezes esse caminho torto em relação ao dinheiro, essas tristezas, desmotivação, essa falta, essa escassez que muitas vezes a gente vive em relação ao dinheiro, é o lado emocional, né? É essas questões que impedem você de acreditar cada vez mais em você, impede você de se colocar em movimento, de arriscar. Tem que ser trabalhado sim as crenças, né, em relação ao dinheiro, mas eu só dei um próximo passo em relação a isso quando eu trabalhei muito essa questão do meu poder pessoal mesmo, sabe? De realmente de ir lá e fazer acontecer do meu jeito, com o que eu tinha, e o dinheiro foi consequência, né? Eu estive em vários espaços, sabe, da minha vida, espaço no qual eu não tinha dinheiro, no qual eu tinha dívidas, trabalhava para pagar as dívidas. Depois eu fui para um espaço que eu saí das dívidas, não tinha mais problema com o dinheiro, não me sentia tão realizada e feliz. Sabe quando você chega naquele espaço e fala, agora eu percebi que realmente o dinheiro, não, mesmo tendo dinheiro, eu ainda tô infeliz. Ou seja, tá faltando alguma coisa. Então dava a impressão que eu ficava correndo. Aí eu tive a clareza que eu ficava correndo mesmo atrás do dinheiro.
né? Então tem coisas que a gente vai passando, a gente vai, né? Então a gente luta muito para sair daquele espaço, depois você percebe que você continua, mas aí você vê que não continua fazendo coisas que não tem porquê. É meio confuso, né? Principalmente quando trata do dinheiro. Mas aí depois quando você resolve tudo isso, aí você começa, a sua vida começa a se abrir. Aí você começa a enxergar realmente, de fato, que é prosperidade, que é sucesso, né? Mas aqui a gente não pode deixar de lado a energia do dinheiro. E é por isso que essa é a minha missão. E é uma das missões mais difíceis que eu acho em relação ao dinheiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas querem ter dinheiro, mas elas odeiam quem tem dinheiro. A maioria das pessoas, para não dizer todas, né? Mas a maioria das pessoas, elas querem dinheiro, mas elas não gostam de quem tem dinheiro. Elas querem muito dinheiro, mas elas julgam quem tem dinheiro. Essa é a realidade, né? E aí o que acontece? Quando você vem com conteúdos e falando do dinheiro, falando sobre ele, para trazer mais alegria, diversão com ele, diante de tudo que você já passou e superou, você também percebe a energia conflituante em cima disso. Até com pessoas que estão ali se abrindo para receber, mas elas estão relutando com elas mesmas também diante disso que está oculto, que impede ela de avançar, né? Então, ou seja, ela tem muitas crenças em relação ao dinheiro, que invalida ela, impede ela de acessar esse poder pessoal dela, para que ela mude a realidade. A quantidade de dinheiro que cada um quer para sua vida, cada um escolhe. Eu atendo pessoas que querem faturar 3 mil reais por mês. Ah, se eu faturar 3 mil reais por mês, Gislaine, para mim tá ótimo. Ah, se eu faturar 5 mil, tá bom. Ah, não, Gislaine, eu já quero 10, né? Tem umas, ai, não, eu quero faturar 20 mil reais. Ah, não, Gislaine, eu quero 30, né? Então, assim, cada um tem aí a sua definição de quanto você gostaria de faturar, de quanto você deseja, né? Então, isso é relativo para cada um. Eu aqui adoro receber as pessoas que querem progredir, prosperar e se abrir para a energia do dinheiro, não importa quanto ela queira faturar. Tá? É muito legal isso. Vamos ver aqui o que a Jordana disse. Crescimento, expandir e transformar vidas, crescer financeiramente. Uau, maravilha, Jordana. A Dani. Espero conseguir crescer muito no online, também ser reconhecida como terapeuta. Ainda estou estudando, transição de carreira. Adoro, maravilhosa. Bora lá, contem aqui pra mim o que vocês esperam do negócio de vocês. Acaba repelindo mais. Uau. Edneia, bem-vindo. Fátima é de Portugal, Fátima? Boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Então, olha que interessante essa questão do nosso negócio, né? A gente deseja isso, né? É tão gostoso a gente estar nesse processo, é maravilhoso. Mas uma das coisas que eu percebi que me parou na realidade também foi essa questão em relação ao dinheiro. O que acontece? A gente quer sucesso, a gente quer prosperidade, né? E a gente quer evolução. E a gente vai querendo isso cada vez mais, a gente vai percebendo esse movimento e as coisas vão crescendo. E aí o que acontece? As coisas vão movimentando e você vai percebendo o incômodo. Por quê? Porque quando você vai crescendo, vai gerando valor, tá? Vai gerando cada vez mais valor diante do seu trabalho, diante de você. Você começa a agregar valor quanto mais você estuda, quanto mais você entra em movimento, eu diria, tá? Porque só estudar e guardar, não, mas todas estão aqui, estão no movimento. Se não estão, já começa a movimentar. Aí o que acontece? Você precisa trabalhar o seu posicionamento. E o seu posicionamento é em relação ao seu poder pessoal. Você precisa ativar o seu poder pessoal cada vez mais, sabe? E entrar em movimento para que você não se depare com essa barreira, que essa barreira vai te parar, essa barreira vai te travar. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei no começo, as pessoas querem ter dinheiro, mas elas julgam quem tem. Então, se você entra num espaço que você está sendo bem pago e está sendo valorizado como profissional, você mesmo começa a se sabotar. Você começa a procrastinar, porque você também não quer ser julgado. Você não quer ser julgada. Já só pensa em dinheiro? Uau, então isso foi uma das coisas que eu precisei trabalhar também em relação ao meu sucesso profissional, ao meu reconhecimento, à minha valorização, né? Hoje eu ainda continuo. Aqui na minha cidade eu sou taxada como a terapeuta cara. Mas eu escolhi esse lugar. Eu quero ser a terapeuta cara. Eu não quero ser a terapeuta barata. Eu nunca escolhi. Independente do valor que cada um cobre, tá? Eu quero que vocês tomem consciência que o valor é independente. Você precisa... A live não é sobre isso hoje, mas a gente pode fazer alguma coisa sobre isso ainda. Aqui é sobre você acessar seu poder pessoal e se abrir para mais dinheiro. Mas é claro, uau, que você precisa ter clareza de quanto vale o seu serviço. Uma coisa só que eu vou trazer consciência aqui para vocês, terapeutas, profissionais autônomos, né, mentores. Olá, bem-vinda a esse... O que a gente precisa ter consciência?
Qual foi, eu quero que vocês reflitam agora, qual foi o curso que você comprou? Ó, presta atenção, pega aí, qual foi o curso que você comprou, treinamento, formação, que você pagou, enfim, que você comprou, pagou de maior valor? Por exemplo, eu comprei um curso, Gislaine, custou 5 mil reais. Coloque aqui pra mim, ou outra, 10 mil. Não, eu comprei um curso de 1.000 reais, foi o maior que eu paguei até hoje. Não tem problema. Coloquem aqui pra mim, qual foi o curso, qual foi a formação. Se você tem formação acadêmica, já soma aí. Não estamos falando só de terapias. Foi o conhecimento que você já... Qual foi o maior, né? Um dia eu atendi uma terapeuta que tá fazendo transição de carreira aqui e ela já fez formação acadêmica, né? Estudou na faculdade, aí ela somou tudo, ela falou, nossa, só o curso, né, tal curso lá que ela fez já tinha dado um valor enorme, e ela não tinha ainda, né, se dado conta disso, ela estava só focando ali nos cursinhos que ela tinha feito, menores, né. Coloca aqui pra mim, qual foi o curso maior que você já fez, ou seja, que você pagou, né, de maior valor, conte aqui pra mim, contem aqui. Qual foi que você lembra agora, que eu vou trazer uma consciência para vocês em relação a isso que você pode estar fazendo. 3 mil reais, o maior, olha só que incrível. Então, vamos pegar o exemplo aqui, 3 mil. Então, foque aí no curso que você pagou. Eu fiz investi aqui 3 mil reais. Jordana, sim, já investiu em mais curso. Vamos só focar no maior, no valor maior, só para você entender. Então, Jordana, se você já comprou um curso que custa 3 mil maior, você tem aí já um produto, um serviço que custa 3 mil reais? Uau! Uma mentoria, um treinamento. Você tem algo a oferecer para o seu público no valor de 3 mil reais? Uau! Para quem tem aí um curso, o que eu paguei o maior foi 1.000. Você tem alguma coisa para oferecer, para entregar para os seus clientes no valor de 1.000 reais? E aí aqui a consciência para você, de 5, de 10. Aqui a consciência para vocês, que você tem que entender que se você pagou por algo no valor de 3 mil e absorveu, você já está pronta para elaborar algo nesse valor para as pessoas. Porque se você comprou de alguém para trazer para você, você já entrou nesse fluxo. Agora ele precisa sair. Olha que incrível isso. Isso é mentalidade empreendedora. Isso é visão de negócio. Uau! Isso é modelo de negócio. Mas é de uma forma divertida. Como seria você criar um produto, um serviço no valor de 3 mil reais? Ai, meu Deus, quem vai comprar? Ai, será que eu vou vender? Ai, meu Deus, já gostei da ideia. Bora fazer. E o que você vai fazer? É claro que lá no Power Class a gente vai aprender sobre isso. Eu vou ensinar vocês a pegar esse curso de maior valor, montar o seu para gerar e agregar valor no seu modelo de negócio. Ele vai servir como ancoragem. Eu aprendi isso. E quando eu aprendi isso, as pessoas começam a enxergar você com mais valor. Significa, de repente, que ela vai comprar o seu produto, o seu serviço de 3 mil reais? Talvez ela não vai comprar. Mas você vai passar valor para ela. Porque a hora que você fala, eu tenho um produto de 3 mil reais. Eu tenho. Porque você realmente tem. O que passa para o uau, se ela tem um produto de 3 mil reais, um serviço, infoprodutos, enfim, vocês me entendem aí. Uau, eu não posso isso de 3 mil, mas ela tem lá, opa, eu vou pegar esse de 1.000 reais, que de 1.000 reais eu posso. Eu aprendi com uma mentora que dinheiro de mulher adulta, e os homens que estão aqui na live também, vamos trazer essa energia, né? De adulto, é 1.000 reais. Então, ou seja, você pode ter assim serviços e produtos de valores mais baixos, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter a consciência que você tem que ter algo de mais valor, né? Você não trabalha com transformação? Né? Uau, eu falo sobre isso, sobre alto valor, empoderamento, né? Para que você seja bem paga, valorizada, você precisa ter algo de grande valor. Mas é porque você quer dinheiro do seu cliente? Não, é porque você vai entregar algo a nível do que você vai cobrar. Você entende? É sobre isso, é mudança de mentalidade, não é sobre o dinheiro em si, mas é porque vale, tem que ser coerente. Então muitas vezes tem pessoas que estão reclamando que tem poucos clientes, não tá vindo dinheiro, o negócio travou, é porque você absorveu tanto conhecimento que o seu valor não tá coerente com o preço que você tá cobrando. Então energeticamente os clientes não vêm, é ruídos na comunicação, eu diria que é ruídos energéticos que tem aí. Eu aprendi em posicionamento isso. Bem-vinda, Angel, maravilhosa. Bingo de milhões, adorei. Coloca o uau, Jordana.
Uau, né? Bora lá, cria um movimento, vai ser maravilhoso, né? Fala, sabe? Traz, mas é lógico, a gente vai criar, né, um produto, um serviço, né, de maior valor, não é aleatório, você vai se conectar com o seu propósito, você vai fazer ali, né, tudo aquilo você vai montar. E detalhe, se prepara para vender, porque a primeira vez que eu criei uma mentoria, quando eu aprendi isso, lá em 2000 foi em 2022, 2023, foi em 2023 quando eu aprendi isso, eu criei o meu primeiro de 5 mil reais. E o que aconteceu? Eu falei, eu vou criar um de 5 mil. Claro que não foi aleatório, eu coloquei ali, fiz um cronograma de 1 ano, sabe, para aquela pessoa não ficar passando comigo. Era a quantidade, para mim, o meu modelo de negócio e os meus clientes, eles não querem ficar muito tempo em sessões. Então, é 5 sessões no máximo, até porque em 5 sessões eu consigo resolver o problema dele. Então, o meu modelo de negócio é assim que funciona, cada um tem o seu, por isso que é importante você encontrar o seu e não importa quantas sessões, a gente tem que entender que a gente vai entregar uma transformação. Então eu chamava de processo de transformação, não era mentoria. Então esse processo de transformação era 5 encontros, esse de 5 mil reais, e os outros eram 2 mil reais, 2.500 nessa época, era 2.500 reais. O que eu mais vendia era de 2.500 esse processo, com 5 sessões também. Aí esse de 5 mil, eu falei, eu vou criar então de 5 mil reais, que seria o de maior valor, porém vai ser só 5 sessões, porque eu percebo que não vale a pena aumentar a sessão, mas eu percebo que eu queria dar mais para a pessoa. Então eu montei um treinamento, né, num grupo fechado, lá no Instagram privado. Então, quando a pessoa comprava, ela passava por todas as sessões, ela ganhava mais bônus que eu, né, oferecia. Bem-vinda, Ju, minha querida, seja bem-vinda. E aí, o que acontecia? Ela comprava esse processo de transformação e aí ela ia lá pro grupo. E lá nesse grupo, ela recebia sessões durante 1 ano. Então, ela tinha aquele acompanhamento comigo, ela tem na realidade, né, porque ainda faz parte dessa mentoria minha. E aí, ela fica, só que hoje essa mentoria é 8 mil reais. E aí o que acontece? Só que hoje mudou, né? Mudou toda a estrutura. Mas só para vocês entenderem aí, para você aplicar no seu modelo de negócio. Aí o que acontece? Você cria esse movimento, ancora esse valor e você entra na energia da alegria. Aí agora entra o pulo do gato para vocês. Para se divertir, ter mais alegria e sucesso nos seus negócios, você tem que trazer a energia da alegria. E aí você entra naquela energia de, uau, quem vai pagar 5 mil reais? Por exemplo, um exemplo, no caso aqui é Jordana, 3 mil. Quem vai me pagar 3 mil reais? Porque foi isso que eu fiz lá atrás. Quem vai me pagar? Uau, já tô na expectativa. Quem escolhe? Eu me abro para receber desse cliente. E fiz todo esse processo de mentoria. De transformação, que na época eu chamava. O que aconteceu? Para minha surpresa, quando eu lancei, quando eu falei, porque daí na hora que a pessoa veio me conhecer, eu apresentei, né, esse projeto maior, para depois apresentar o de 2.500 reais, porque na minha mente ela vai comprar o de 2.500, porque para mim era natural de vender. E aí quando eu apresentei o de 5 mil, ela falou, eu quero esse. Aí eu, uau, ela falou, eu quero esse. Detalhe, eu recebi no Pix, aí depois a outra fez no cartão de crédito, então, ou seja, eu recebi o valor total. Sabe quando na mesma semana eu vendi 3, então pra minha surpresa, uau, sabe aquela coisa? É de 5 mil, eu quero esse. Ou quando eu ofereci, depois falei os outros, interessante que eu não ancorava tanto esse. Eu não sabia tanto, eu vou ensinar pra vocês lá no Power Class, quem for participar desse treinamento. E aí, quando eu falava pra pessoa, eu ancorava ele, mas não naquele movimento de que a pessoa, né, você tem que comprar esse, que esse é o melhor, não. Eu falava porque eu achava assim, eu falava pra ancorar, porque eu tinha, né, falei, eu tenho esse maior que oferece, né, algo mais grandioso, mas eu focava mais no outro porque eu já tava na zona de conforto, né, vamos dizer assim, era prático pra mim falar, vender aquele. Só que aí a pessoa, não, eu quero o mais caro. Você percebe? Vai ter pessoas que ela tem essa visão de que o mais caro é melhor. Tá? Infelizmente é assim. Nós sabemos que não é assim que funciona. Mas tem pessoas que é assim e tá tudo bem. Por isso que é coerente, é digno você montar alguma coisa num valor maior e realmente entregar algo de muito valor. Porque daí fica coerente também, energeticamente, né? A energia da troca. Então você só vai prosperar. Porque se você entrega pouco, além, né, do dinheiro, do que você recebe, fica em desequilíbrio. Então você vai entrar em desequilíbrio energético. E daí não vai fluir, não vai prosperar, enfim, vai entrar numa energia de escassez, né? Então a gente precisa estar nessa consciência. Então fica essa dica para vocês, essa dica de milhões, né? Para você transformar o seu negócio. Então traga isso. É claro, para estruturar isso, você precisa se empoderar de você. É só você se empoderar. Já fica ligadinho, esteja no meu grupo, tá, Jordana? Porque a hora que eu abrir o grupo lá, você já bora pra dentro, abrir o meu treinamento, né? Se você escolher sentir que é pra você, vambora. O que acontece?
Lá a gente vai aprender sobre isso, você vai se empoderar, então vai ter várias ideias, né, do que eu fiz, como que eu fiz 50 mil reais, né, que recebi minha placa, lá tudo nesse treinamento eu vou ensinar. Vou ensinar como que eu montei os meus processos, né, de R$ 1.000, de R$ 2.000, né, de 3.800 que agora eu tenho, de 5.000, né, tudo eu vou ensinar pra vocês lá, de uma forma simples, prática, sabe? Tudo que eu fiz no meu modelo de negócio me trouxe alegria, me trouxe muito retorno, né, e também eu continuei no movimento de doar, porque nós gostamos sim de receber, mas a gente também gosta de doar, né? A gente tem também aquele movimento, principalmente nós terapeutas, a gente tem muito, às vezes, umas barreiras em relação ao dinheiro, justamente por isso. Porque a gente, às vezes, a gente acha que cobrar muito, né? Ai, cobrar muito, ai, eu não preciso ajudar. A gente tem dentro disso, dentro da gente, né? Uau, a gente tem dentro disso que a gente, eu preciso ajudar, eu tenho que mais ajudar. Ok, é legal você ajudar, é você contribuir, você compartilhar, só que você tem que entender que tem pessoas que elas estão dispostas a pagar para transformar. Hoje é assim. Você pode perceber, se você dá muito de graça, tem pessoas que não vão se comprometer, você mesmo. Quantos cursos, às vezes baratinho, você comprou e você nem assistiu? Agora, quando você paga num valor mais alto, você se compromete mais, né? Então, tem isso também, né? Mas lá no Power Class eu ensino para você seguir seu coração e fazer sim, porque eu também tenho projetos gratuitos, eu tenho projetos desde, né, de gratuito até de 13 mil reais, né? Então, ou seja, a gente precisa seguir a energia do negócio, a gente precisa entender para que a gente flua, tenha essa prosperidade, né? Então, bora lá! Vamos pegar aqui uma outra coisa que eu ia falar para vocês, pra gente poder fazer o nosso puxão de energia. Olha só que interessante, o que bloqueia muitas vezes o dinheiro, que impede os clientes de chegar. Então, para quem deseja mais clientes, sabe? Para realmente, eu preciso vender, eu quero vender, eu já tenho, né? Tô pronta para vender, mas eu não sei. Enfim, tem que trabalhar a questão com dinheiro mesmo, tá? Porque se você já tá pronta para prosperar financeiramente, uau, você tem que se abrir para receber o dinheiro. Então, se você tá numa profissão, você vai sustentar essa profissão de graça? Não vai. No começo é legal você doar seu tempo, até uma energia, uma técnica, uma ferramenta, um produto. Mas chega um momento que você precisa se abrir para receber o dinheiro. Acaba por ser um investimento em nós mesmas. Exatamente. Olha só, e uma das coisas aqui dos bloqueios, né? O que está bloqueando muitas vezes o dinheiro em relação aos seus clientes, tá? Que impede você de receber deles é medo do julgamento, que é o que a gente falou. Sensação de não ser boa o suficiente. Então, muitas vezes a gente não cobra ou a gente tem dó. Quem nunca aqui, né? Olha, eu sou uma delas. Que cobrava pelo meu trabalho. E aí, quando eu cobrava mais alto, de repente, eu me sentia meio que em dívida com a pessoa. E aí eu ficava dando mais e mais sessões pra ela, sabe? Às vezes era 2 sessões e eu falava, eu vou te dar mais uma de presente. Até hoje eu sou assim. Só que hoje eu percebo que não é um peso, não é algo que me incomoda. Eu gosto mesmo de presentear, principalmente as pessoas que compram de mim, principalmente as pessoas que honram. Sabe aquela sensação de que ela fala, uau, eu comprei por algo da Gislane, mas eu recebi muito mais. Eu gosto de fazer isso, né? Mas é assim, algo que vem de dentro de mim. Por quê? Porque eu tô alinhada com o meu propósito, eu tô alinhada com o que realmente eu quero, sabe? Com o meu modelo de negócio, eu consigo ouvir a energia do meu negócio. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto pro meu negócio, até o preço, né? Então, não é aleatório. Tá, é 5 mil reais, é 8 mil reais a minha mentoria. Não é aleatório, é 8 mil reais porque eu quero cobrar 8 mil. Não, ele pediu. Uau! A gente tem que estar alinhada, para isso você estar empoderada. Sentimento de não merecimento, né? Muitas vezes a gente não tem sentimento de não merecimento, a gente não se sente merecedora do dinheiro, de uma vida mais leve, de uma vida próspera, mais fácil. A gente tem a tendência a não ter cliente, o cliente foge, tá? Uau! Crença sobre precisar trabalhar duro para ser bem paga. Essa é uma das crenças piores que tem, que bloqueia assim seu sucesso. Porque o que acontece? Nós vem, né, de ancestrais que trabalharam duro, no pesado, no sol, na enxada, né? Lá atrás, independente da sua realidade, sempre teve alguém aí que trabalhou nesse lugar. Vanessa, bem-vinda. E aí o que acontece? A gente hoje atendeu uma pessoa, olha que incrível, né? Às vezes você transforma a vida de uma pessoa ouvindo ela, apenas ouvindo, ou falando, orientando, conduzindo. E o quanto que para os nossos ancestrais, que é isso? Você vai ficar sentada? Você vai ficar sentada só falando? Uau! Você vai ficar sentada só ouvindo? Você vai ficar sentada só mandando áudio? Né? Por exemplo, os grupos de tratamento que eu faço, é isso que acontece. São áudios de 7, 12, enfim, varia de minutos todos os dias. Então, ou seja, nossa, mas você vai ganhar, né? De repente, às vezes o que a gente ganhava lá em
ganhava, ai, não sei, de repente você faturava lá, o quê? Em um mês, né? O que você ganha, de repente, em 2 meses, não sei. Às vezes você trabalha 2, 3 meses para ganhar o que você ganha, às vezes, numa hora. Um áudio. Então percebe o quanto que inconscientemente a gente se sente culpada muitas vezes. Então por isso que a gente bloqueia aí. Então precisa trabalhar isso. E isso tem a ver com o poder pessoal. Né? Então isso tá impedindo você de se sentir empoderado. Então para ativar o poder pessoal a gente precisa liberar isso. Gratidão Larissa, a todos que estavam presentes. Leonice, gratidão Anaci, Alain, Cícero. Gratidão a todos. Gratidão Gabriel, Gratidão a todos, Vanderlei. E se ficou alguém sem falar, Edneia, me perdoe, porque aqui eu tô falando pra quem tá aparecendo, que às vezes não aparece aqui pra mim. Uau! Então é isso, meninas e meninos, gratidão, foi maravilhoso, tá? A nossa sessão, né? Porque foi uma sessão. Eu queria trazer pra vocês, olha só, eu sou dessas, eu monto alguma coisa e sai totalmente, eu sou totalmente do lado avesso. Eu montei um cronograma aqui para falar para vocês, acabei falando outras coisas. Enfim, essa questão de você estruturar um trabalho, me veio isso porque isso mudou minha vida, tá? E é interessante quando a gente fala sobre essa questão, tem um propósito na realidade, porque você vai dobrar o preço dos seus atendimentos, porque você vai cobrar mais, né? Para nós que trabalhamos com ferramentas energéticas, né? Não é só ferramentas energéticas. Para você que está aqui comigo, na realidade, você é como eu. O que você quer? Você não quer trabalhar menos e ganhar mais? Quer faturar mais? Você não quer ser valorizada? Você não quer que as pessoas enxerguem você como um profissional grandioso, valioso? Um profissional assim, uau, ele é top, eu tiro o chapéu pra ele, pra aquele profissional. Você não quer ser essa pessoa? Você não quer ser aquela pessoa que você quer ter dinheiro pra de repente proporcionar presentes, viagens pras pessoas que você ama? De repente a sua mulher, de repente a sua esposa, sua namorada, seu namorado, seus filhos. Qual que é o meu objetivo? É estudar, que é o que eu estudo, sabe? É consumir, porque eu consumo muito e você também. É consumir muito. Vou deixar salvo, Patrícia. É consumir muito, mas para mim me empoderar, para me entregar o melhor para os meus clientes, claro, para que eles se transformem. E você precisa acreditar nisso, porque se você estuda, você já está pronta. Se você tá ali, você tá riquíssima de conteúdo, então você já tá pronta, você é maravilhosa, você é fodástica, você é fodástico, você pode confiar no que você faz, você vai transformar. Mas por quê? Eu confio, Gislaine, mas tá tendo cliente? Ah, eu confio. Não, eu sinto que o que eu faço transforma. Mas tá caindo o Pix, pelo menos toda semana? Não vou dizer todo dia, mas toda semana tá caindo? Uau, essa semana vendeu quanto? Semana passada, vendeu quanto? Mês passado, uau. Quanto vendeu nos últimos 3 meses? Percebe? E por que não tá tendo dinheiro, então? Uau, se é um profissional fodástico, por que não tá tendo dinheiro? Porque não tá coerente com o preço que você tá cobrando. Você tá cobrando muito barato. Você entendeu? É muito barato o que você tá cobrando. Eu lembro o dia que a minha filha falou pra mim, meus clientes travaram. Chegou uma época, foi em 2022, travou. Não vinha mais nada. Eu dava de graça, ninguém queria. Eu anunciava sorteio, ninguém queria. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém quer nem de graça. Entrei no vitimismo, fiquei de cama uns 3 dias. Falei, minha nossa senhora, ninguém quer comprar. E agora? Aí entrei no errado de mim, caí no poço, sem fundo. Fiquei cavando lá. E aí a minha filha falou assim, e eu lembro que eu cobrava R$250 a minha sessão. Aí minha filha falou assim, mãe, eu tô sentindo que você tem que cobrar R$400. Eu lembro até hoje. Foi R$400 ou 350? Ah, não, foi R$400. Eu sinto que você... E ela tem... Na época ela tinha o quê? 13 anos, 12 anos ela tinha. Ela falou, mãe, eu sinto que você tem que cobrar R$400. E aí você vai ter cliente. Eu falei, menina do céu. Eu lembro que eu tava na lavanderia, sentada, assim, meio nervosa, preocupada, mas eu não demonstrava muito perto dela. Eu pedindo ali pra Deus, né? Falei, ai, Senhor, me dê uma luz, o que eu faço? Aí eu já tava pensando em outros cursos, né? Ah, eu tenho que fazer outros cursos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E falei, mas o que eu tenho que fazer, meu Deus? E aí ela falou, mãe, eu sinto que você tem que cobrar R$400. Eu falei, menina, você tá louca? R$200. Ah, era 200. R$200 que eu tô cobrando, já não tô tendo cliente. Você acha que eu vou subir pra 400? Aí quem vai querer?
E aí ela falou, não sei, eu sinto que você tem que cobrar. Olha pra você ver, né? E criança, né? Que é adolescente, é criança. Ela acessa, né? Eles acessam muita coisa, eles acessam a verdade. Então, ela já tinha acessado coisas que eu não tinha acessado, eu não tinha percebido a energia do negócio. É aí que tá a chave do sucesso, da prosperidade. Você tem que entender quanto o seu negócio quer cobrar. Isso aprende tudo comigo, tá? No Power Class eu ensino isso. Você aprende a ouvir o seu negócio. Tem técnicas e ferramentas pra você ouvir o seu negócio. Então, não é o preço que você quer cobrar, é o preço que o seu negócio quer cobrar. Quando você entende isso, você entende o sucesso. Né? E aí ela falou isso pra mim, eu falei, mas meu Deus, caramba. Foi onde eu comecei a ter um olhar mais pro negócio, porque até então eu era terapeuta, né? E lá, é aquela mulher que, eu acho que nem considerava terapeuta, eu ia lá só fazia meu serviço, né? Eu não entendia que eu tinha um negócio, né? E aí quando deu essa queda, que eu tive que fechar meu espaço, aí eu já entrei no vitimismo e fechei meu espaço. Falei, deve começar a acumular aluguel, não tem cliente. E do presencial, né? E aí ela pegou e falou pra mim, mãe, 400. Aí eu fiquei lá uns 3 meses, fechei o negócio, falei, vou fechar. Daqui a pouco eu falei assim, não, acho que eu vou voltar. Então eu vou voltar. Aí me conectei com o meu negócio, foi onde eu aprendi. Aí eu aprendi a ouvir meu negócio, aí eu fiz todas as técnicas, ouvindo o meu negócio, que é o que eu ensino no Power Class, e ensino na mentoria também. Aí eu ouvi o meu negócio e perguntei qual é o preço, né, que ele queria. E pra isso você tem que estar empoderado. Pra isso você tem que acessar seu poder pessoal pra você ouvir o seu negócio. E aí foi a hora que ele falou, 350. E eu falei, uau, 350, 400 ainda é muito, né? Eu achava. 350 dá pra me cobrar. E eu cobrei. Falei, eu vou cobrar. Vou fazer um movimento, vou voltar, já fiz uma nova parceria, já voltei, porque é dessas. Me veio e falei, não, tem que entrar em movimento. Vamos embora. Entrei em movimento, já anunciei, a minha agenda lotou. Lotou, mas foi assim, foi surreal. Então, quando você também se depara com essas quedas, tá? Quando você se depara com essas quedas no seu atendimento, diminui clientes, as coisas, pode ser também uma das coisas que você precisa elevar o preço justamente por isso. Não tá coerente com aquilo que você tá. Então, eles somem porque você tem que dar uma ajustada. Talvez não é dobrar o faturamento, né? O preço, né? Talvez você tá cobrando 100, 200, né? O que seja, vamos 200, vamos uma base. Você tá cobrando 200, talvez não é necessário você cobrar 400 agora. Não tô dizendo isso. Mas talvez é 300. Mas você tem que entender a energia do seu negócio, tá? E aí, eu lembro que quando eu cobrei, depois passou também um ano de novo. Aí eu, nossa, busquei muito conhecimento, aí eu expandi. Foi a hora que eu fluí mesmo. Sabe, eu virei um foguete aqui. Daí eu realmente, sabe aquela coisa? Eu regacei mesmo. Eu virei um regaço aqui. Aí o negócio fluiu muito, de repente travou de novo. Eu falei, minha Nossa Senhora, travou. Mas só que aí eu já estava esperta. Falei, travou, eu tenho que subir meu preço. Falei, minha Nossa Senhora. Daí na hora eu pensei, falei, meu Deus, eu vou ter que ficar subindo até quando esse negócio? Mas eu vou subir. Me veio pra cobrar 597, já pela primeira sessão. Então todas as pessoas que vinham, quanto que é a consulta, Gislaine, no presencial? É 597. Eu senti, foi muito leve, foi muito gostoso. Só que aí que entra as crenças. Você vem a percepção que você tem que cobrar. Só que muitas vezes você vê a percepção do que você tem que cobrar, só que você não sustenta essa energia de cobrar. Você não sente leveza pra cobrar. Olha que loucura. Você sente leve que é pra cobrar, mas na hora que você vai cobrar, você se sente culpado ou você fica com dó do cliente, né? E é onde você tem que trabalhar muito isso, você tem que se empoderar disso. Você tem que se empoderar disso, porque não é sobre o dinheiro em si, é sobre a troca do que ela tá disposta a pagar para receber. E aí você tem que seguir a energia do seu negócio. Então, você tem que encarar isso. Isso é empoderamento total. É sobre você, seu negócio, seus objetivos, seu propósito, a sua vida. Quem você ama. É sobre isso. Quando você entende tudo isso, foda-se os outros. Vão falar, nossa, mas que cara. Nossa, mas que careira. Nossa, que absurdo. É claro que eu ouvi isso. Nossa, eu ouvi até da própria sogra. Meu Deus, onde já se viu cobrar tudo isso, sabe? Aí você aprende a ligar o botão do foda-se. Porque você tem que entender qual é a tua missão, o que você veio fazer. Eu, Gislaine, a minha missão de vida é destravar a vida financeira do pessoal, da turma. A turma quer ser feliz, quer ter dinheiro, quer ser bem paga, quer viajar, quer comprar as coisas pros filhos, quer pagar conta, quer ser feliz, quer ter paz em relação ao financeiro. Essa é a minha missão de vida. E eu vou ter que enfrentar. Qual é a sua? Eu vou ter que enfrentar julgamento, eu vou ter que enfrentar. E eu vou ter que seguir, sabe aquela coisa? Me usa, Senhor. Pode me usar. Será que você está falando isso? Para Deus? Você tá permitindo que Deus, o universo, o Senhor, enfim, não importa a sua crença, que Ele use você? Quando eu entendi isso, eu consegui ouvir meu negócio. Mas para isso eu preciso estar empoderado. Se eu tenho um monte de emoção, eu não consigo nem ouvir Deus. Eu penso que eu tô ouvindo, mas não tô. E aí eu lembro que daí foi um sucesso também, enfim. Depois de subir de novo, subi de novo. E agora tô sentindo que vou subir de novo. Nossa, não tem fim? Não tem, eu acho que não tem. Mas aí a gente vai trabalhando as emoções que impedem a gente de
continuar. É sobre isso, né? E isso traz alegria, isso traz motivação, isso traz empoderamento e isso gera, uau, credibilidade para as pessoas, porque você tá vivendo a sua verdade, você tá ouvindo o seu negócio, você tá empoderado, você acessou o seu poder pessoal. Você acessou. Quando você se empodera, você sabe o que você quer e você vai aprendendo a lidar com as situações, né? E você vai tendo clareza, qual é o próximo passo agora? Bora, vamos junto. E aí você vai movimentando. Então isso é maravilhoso. Ficou essa live, se deixar eu fico aqui até amanhã porque eu adoro. Então, um grande beijo pra vocês. Amei ter vocês aqui comigo. Adorei. Resolvi fazer de repente, né? Inclusive, quem não tá no meu grupo VIP, digita aqui grupo e você vai lá pro grupo VIP, tá? É pra homens e mulheres. São todos muito bem-vindos, tá? Lá nesse grupo eu mando, né? Tipo, por exemplo, terminou a live aqui agora, eu já mando lá o link. Eu sempre tô informando, né? Sobre lives, sobre os serviços, né, conteúdos novos que estão vindo. Também levo consciência, hoje mesmo eu levei um áudio de consciência para as pessoas que estão lá. Levo sessões, então sempre eu tô levando. Eu sinto no meu coração de fazer alguma coisa, para onde eu vou primeiro? Para quem tá no grupo, né? Porque eu honro quem tá lá. Então isso mesmo, Patrícia, digita grupo. Se vocês não receber, Rosa, grupo, isso aí. Se vocês não receber o link desse grupo VIP, no link da minha bio tem. E se não encontrar, me chama, pede. Eu ou a minha equipe, as meninas da minha equipe vão encaminhar para vocês o grupo, tá? O link, aliás, para vocês entrar. É gratuito, é fechado, para não gerar bafafá, nada de bagunça. O negócio é expandir, é enriquecer, é ser feliz e bora viver riqueza, né? A riqueza, qual é a riqueza para você? Então bora lá, né? Se abrir para mais dinheiro, bora lá dar uma olhada aí sobre os preços do seu serviço. Bora lá. Um grande beijo, gratidão a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.